Ok, gente, vamos começar então? Podemos? Podemos começar. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Edilson também, como vai? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Edilson. Bom, nós vamos começar fazendo a nossa prece aqui, né? Agradecendo aí a presença de todos. Nós vamos iniciar, então, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos através dessa tecnologia que permite que a gente chegue em outros lugares, que as pessoas se comuniquem e que pode-se usar a tecnologia para as coisas do estudo da alma, da espiritualidade e da doutrina espírita. Agradecemos, então, Senhor, por essa oportunidade, pedindo a tua proteção, teu amparo para esta casa, que está aí no estudo, no trabalho, crescendo, se reunindo, num sentimento fraterno de buscar conhecer mais sobre a mediunidade. E que Jesus, que os bons espíritos nos abençoem. Graças a Deus. Muito bem, então vamos lá. Na aula passada... Ela, só um detalhezinho, pode ser que a dona Yara, ela não estava bem, ela ia assistir essa aula de casa, pode ser que ela te chame aí para entrar na sala. Eu acho que, quer ver? Eu acho que ela entrou... Aqui, ó, tá aqui, Yara, dispositivo não conectado, mas eu não sei se ela está ouvindo, porque da outra vez tinha pessoas que estavam não conectadas, mas estavam ouvindo. Eu, por exemplo. Eles estavam em desktop aí e não tem microfone, pode ser. Então, mas eu não sei como a gente pode falar com ela para perguntar se ela está ouvindo, entendeu? Eu vou fazer contato com ela pelo celular, mas podemos começar. Vou falar com ela. Vamos começar e você vê aí, se qualquer coisa você dá um toque para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós estamos na nossa aula 18, e na nossa aula 18 a gente estava terminando um tema que era, deixa eu ver aqui, eclosão da mediunidade. Nós chegamos até o item 1, começamos a fazer o item 2, o item 3, mas eu acho que vale a pena voltar, porque está terminando esse tema, para a gente entrar no próximo tema, que é o 2. Nós estamos já no módulo 2, né? O módulo 1, vocês lembram que eram 10 temas, e nós estamos agora no módulo 2, e já terminando o primeiro tema, e já vamos entrar no tema 2, ok? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Nós estamos falando, então, vamos ver o título do tema aqui, para a gente... Eclosão da mediunidade, tema 1. É isso que nós estamos estudando, começamos na aula passada, falamos um pouco disso aqui, falamos da questão da Joana, e começamos a falar disso, mas eu vou voltar para a gente não perder o fio da meada. Tá? Então, aqui nós estamos falando do item 2, do módulo 2, do tema 2, do tema 1, desculpa, do módulo 2. Relação entre a mediunidade e o corpo físico. Então, qual a relação que existe entre o corpo físico e a mediunidade? O surgimento da mediunidade pode ocorrer em qualquer etapa da existência, da infância, da adolescência e fase adulta, ou, mais raramente, na velhice, pois a capacidade de interagir ou de se comunicar é inerente ao ser humano. Aqui é uma coisa interessante. Quando fala velhice, é muito relativo, né? Algumas pessoas podem achar que alguém de 70 anos é velho, outros é 80, outros é 90. O ponto aqui não é exatamente só a idade, é a relação de que a pessoa está fisicamente bem, porque a mediunidade exige das pessoas uma questão física também, né? Porque passa por um certo estresse o processo ali. Tem um pouco de estresse, tem ajuda espiritual, mas dependendo da idade, a pessoa já não tem, assim, como é que nós vamos dizer? O vigor, a ferramenta, o aparelho, já não está mais com toda aquela condição. A gente sabe que as pessoas que entram no processo mediúnico, e quando eles já estão lá no nível de orientador, de doutrinador e coisa mais, já é pessoa mais experiente, então você imagina sempre pessoas de 40, 50, 60, até um pouco mais, né? Mas chega uma hora que a pessoa não tem condição. A gente participou de uma reunião mediúnica, que nós tínhamos 2 pessoas na reunião, inclusive um já desencarnou, bem velhinho, a esposa está meio adoentada, participavam com a gente, mas a gente via
que chegou uma hora que os próprios espíritos começaram a aliviar para eles. Eles iam na reunião, faziam parte, faziam prece, recebia, né, a ajuda espiritual, mas eles iam aliviando no processo de psicofonia. Por quê? Porque desgasta muito. Tem um desgaste, sim. Não adianta pensar que não tem, porque tem um certo desgaste. Então, é isso que ele fala da questão da idade. A gente pode falar, e é muito comum no meio espírita, falar assim, a gente não deve trabalhar com crianças com a mediunidade. Então, a gente tem que entender a criança, mas também tem o adolescente. Então, são duas coisas um pouco diferentes. Por isso que ele coloca lá, infância e adolescência. E, realmente, a infância, principalmente, não tem a mínima condição, porque ela não tem a capacidade cognitiva preparada, discernimento mínimo, para entender aquilo que se passa. Então, vai criar mais dificuldade de que ajustes. Então, você tem que trabalhar com ela na evangelização, outros aspectos. A adolescência, é raro você ver adolescente se envolvendo com isso, e parece que é uma coisa que a natureza faz para segurar um pouco mesmo. Mas a gente não pode esquecer que o Kardec se serviu de adolescentes, e às vezes até pré-adolescentes, na confecção da doutrina, nos processos de investigação e tudo mais. Eu entendo que aquilo tinha uma razão, né, de mais veracidade para a própria doutrina, e também que as crianças e adolescentes daquela época eram um pouco diferentes das crianças e adolescentes de hoje, não é a mesma coisa. Tem uma situação um pouco mais complicada hoje, e que a gente está passando por um processo de transformação. Então, de fato, tem que olhar a questão do... Olha, o processo mediúnico, a criança tem uma mediunidade ostensiva, mas ela vai ser trabalhada numa evangelização, o adolescente vai trabalhar num grupo de jovens e quando faz lá, sei lá, seus 18, 19, alguma coisa assim, pode começar a ingressar num estudo mediúnico e, posteriormente, em reuniões mediúnicas mais leves, mais brandas. Por quê? Porque a questão não é só física, que às vezes o adolescente tem uma complexão física melhor que de um adulto, mas a questão cognitiva, a questão mental, em processo ainda de desenvolvimento. Mas vamos lá. Quando, porém, os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos. Então, ele está dizendo assim, olha, no processo mediúnico, né, o corpo físico ele interpõe. É claro, porque o processo de mediunidade ele tem dois aspectos. É perispírito com perispírito ali que se liga num processo de psicofonia, num processo de vibração, sintonia, tudo isso. Em alguns casos, é o próprio espírito que fala com o espírito. Isso é uma coisa incrível. É quase que vamos falar assim, é quase uma ligação direta, mas isso é raro. Mas aí, qual é o processo? O processo é o corpo físico, porque o encarnado, ele tem um corpo físico, e aquele corpo físico está ali. Ele está funcionando. Com todo o processo de psicofonia, a sua mente está em funcionamento, recebendo a comunicação, mas está passando por ele, quando ele é consciente, o ideal é que seja, né? Está passando por ele o quê? Está passando ideias. E aí ele pode, e é comum, ele ajustar, ele alterar, até deturpar alguma mensagem que chega. Isso não é incomum. Por isso ele fala, o corpo físico interpõe no sentido que existe, sim, uma intromissão ou uma entrada da parte física do encarnado no processo. Acho que isso é muito claro, isso para nós não é nenhuma novidade, né? Vamos lá. E ele fala o seguinte, olha, o Kardec esclarece que o médio de efeitos patentes, quando ele fala efeitos patentes, que é ostensivo, é mediunidade ostensiva, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Então, a gente também... Vocês vão ver que repete algumas coisas básicas aqui no curso, que é o padrão do curso mesmo, para reforçar, né? Há, pois, relação entre a manifestação da faculdade mediúnica e a organização física apropriada. Então, vamos entender que o próprio corpo físico, a organização física, tem efeito nesse processo. Tem efeito nesse processo. Por isso que ele fala que interpõe. Dependendo da situação física da pessoa, e eu acabei de citar exemplos de 2 pessoas idosas que, com o tempo, pararam de dar a comunicação, que era de psicofonia, e começaram a ficar mais ali na ajuda, vibração. Por quê? Porque o corpo físico não respondia
mas à altura do que necessitava, e a espiritualidade não vai forçar, a não ser que sejam espíritos missionários. Vamos pensar em Chico e no próprio Divaldo, pela idade deles e um monte de doenças que eles tinham, né? O próprio Chico, Divaldo também tem, a gente sabe das histórias, quem não sabe pode procurar, mas ali era uma exigência por causa da missão. A missão que o espírito tem, como é que nós vamos dizer assim? O espírito é mais forte, não é o corpo, é o espírito que brada ali por fazer, por corresponder e cumprir a missão a que veio aqui. Então, após relação, é preciso entender que o corpo físico só se revela a desejável sensibilidade à manifestação mediúnica devido à ação do perispírito, que impõe ao seu vínculo somático, ao corpo, os necessários implementos antes da encarnação do médium. Então, óbvio, antes de você encarnar, então está lá no plano espiritual, né? Vamos pensar na situação razoável e boa. Está lá um planejamento, tem um planejamento lá no plano espiritual. E no plano espiritual, no planejamento, define-se, olha, fulano vai trabalhar a mediunidade, vai ser da psicofonia, vai ser da evidência, vai trabalhar aqui. Então, tem esse processo. Então, vamos tratar do planejamento, inclusive a parte física. Então, no perispírito, que é o modelo organizador biológico, né, vamos dizer assim, que contém, eu sempre digo, contém todas as bagagens pretéritas de dificuldade de acerto, ele vem com alguns implementos necessários ao processo mediúnico, porque precisa. E, inclusive, no corpo físico. É disso que ele está falando aqui, né? Então, os órgãos são os instrumentos da manifestação da faculdade da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Bom, está resumindo tudo que foi falado ali em cima. Os órgãos, quer dizer, o corpo físico é o órgão, o corpo como um todo, o órgão responsável pela manifestação do espírito. Ou seja, manifestar significa se envolver, se relacionar, aprender, ensinar. Todo esse processo, o corpo físico é o agente, no sentido que ele que faz o processo acontecer fisicamente. E ele é envolvido por quem? Pelo espírito, que comanda. Mas o espírito depende dessa parte física. Bem óbvio isso que a gente está colocando aqui, né? Vamos lá. Importa esclarecer que a construção do corpo físico, a partir do molde perispirítico, não é, obviamente, igual a todos os médiuns. Então, não é igual. Daí a assertiva de Kardec. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, você tem uma propensão à vidência, você tem a propensão à psicofonia, você tem a propensão à escrita mecânica, semimecânica, e às vezes tem 2 propensões, tem 3 propensões, tem uma mediunidade de incorporação muito fácil, tem outra que é mais difícil, tem de tudo, um pouco. Alguns têm vários tipos de mediunidade ostensiva, outros têm outros é mais intuitivo. Então, isso tudo que eu estou falando é o corriqueiro do trabalho mediúnico, mas ele está colocando aqui que isso é importante, né? Que isso é importante. Então, o Allan Kardec, aí ele diz, outro ponto não menos importante, de respeito ao uso da faculdade mediúnica pelo médium, expresso nessa pergunta. Aqui é uma pergunta que quem vê pela primeira vez acha estranha, mas para quem já sabe, é normal. A pergunta de Allan Kardec e na resposta que ele recebeu dos espíritos. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Então, o desenvolvimento da mediunidade tem alguma relação com o desenvolvimento moral? Então, se você tem uma mediunidade muito ostensiva, pouco ostensiva, uma mediunidade muito ostensiva, tem a ver com a moral? É mais ou menos isso que ele está dizendo. E a resposta dos espíritos é não. Ou seja, a mediunidade e a moral, elas podem estar, vamos falar assim, completamente desassociada. A pessoa pode ter uma mediunidade ostensiva muito forte e moralmente ser uma pessoa com muitas dificuldades. Por quê? Porque é muito simples. Foi colocado lá no plano espiritual para ele um trabalho que ele iria fazer e para isso foi dado a ele no corpo perispíritico, no corpo físico, o quê? Foi dado a ele uma condição de uma mediunidade muito ostensiva necessária ao trabalho que ele ia realizar. Ele reencarnou e ele tem um certo livre-arbítrio, né? E aí
Mudou a história. Ele não quis saber de doutrina, de religião, de espiritualidade, não quis saber de nada. E ele começa a usar aquilo que ele tem, ou de uma forma em que ele fica, vamos falar assim, com problemas até mentais ou de relação, porque ele dificulta a vida dele, ele não consegue entender as coisas que estão acontecendo. Imagina que ele tem uma mediunidade ostensiva de vidência. Imagina uma pessoa que não estuda o espiritismo, não tem um processo espiritual, ele começa a ver coisas, ele começa a ficar louco, né? Começa a enlouquecer, ele fala, estou louco, começa a ir para o hospital, começa a tomar remédio e a coisa vai desgringolar. Ok. Mas, apesar de essa ser a resposta dos espíritos, existe um problema, que ele diz assim, olha, o mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal. Então, vamos separar as coisas. Uma coisa é a mediunidade ter uma potência ostensiva muito grande e a moral. Nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa é o uso. Como é que você faz o uso da mediunidade? Aí é tudo diferente. Aí o uso da mediunidade pode ser bom ou mal. Quantas vezes a gente já não viu pessoas usando processos de mediunidade que são ostensivos ou só aparente, ou é charlatanismo? Então, o que está dizendo é o seguinte, olha, a prática mediúnica ela pode ser usada para o bem e para o mal, e às vezes uma pessoa usa uma mediunidade ostensiva para o bem. Vamos falar simbolicamente, só para a gente entender. Vamos imaginar que a mediunidade é igual, que é uma mediunidade de psicofonia e de escrita. A pessoa tem essas duas mediunidades, e ela usa para o bem, faz todo o trabalho direitinho, e ela tem um grau de 1 a 10, ela tem um grau 6 de potência. Tem uma outra pessoa que nasceu com a mesma condição de escrita e de psicofonia, que ela tem uma potência 9, é muito ostensiva. Só que essa outra pessoa usa isso para proveito próprio. A mediunidade vai fluir. Só que o problema é quais espíritos vão estar sintonizados com quem. Esse é o ponto. Isso é muito importante. É isso que aí o espiritismo entra para explicar. Porque se você olhar para a vida, na vida, você vai ver de tudo, vai ver situações muito complicadas. E as pessoas continuam fazendo cura, fazendo isso, fazendo aquilo, não tem nada a ver contra a cura, muito pelo contrário, né? Mas fazendo coisas, mas em proveito próprio. E aí chega um momento que a espiritualidade vai ajudando, porque a misericórdia divina é assim, vai tentando até o último, vamos dizer assim, até o último instante. Chega uma hora que a pessoa fica abandonada aí a revelia. E aí a gente sabe que tem casos que a gente vê que é muito complicado. É muito complicado. Então, nesse sentido, a prática mediúnica à luz do entendimento espírita requer base moral fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. Pronto, então é diferente. Aqui nós estamos falando da mediunidade trabalhada dentro da doutrina espírita. Então a moral tem tudo a ver, né? E às vezes você pode ter um médium que tem uma mediunidade não muito ostensiva e que ele é um médium muito moralizado, é um espírito já de um nível melhor, e ele vai fazer os trabalhos dentro daquela capacidade dele, mas muito bem feito, vai ser muito bem assessorado. Ok, vamos um pouquinho mais. Quando é comum surgindo na mediunidade, tem os distúrbios físicos e psicológicos. Isso é comum. Isso é comum. Pessoas que trabalham orientando médiuns e que observam e que estudam, que estão junto ali no trabalho e que têm uma boa experiência, percebem claramente quando o médium está iniciando as questões que aparecem. Eles ficam um pouco perturbados. Por quê? Porque se você está começando, você não entende, você não estudou, imagina que você tem evidência e começa a ver coisas. Isso perturba qualquer um. Perturba, né? Você começa a ter vontade de escrever, ouvir voz, isso perturba. A Grace vai fazer um comentáriozinho para nós aqui. Eu queria dar um relato de experiência pessoal que eu vivi. Eu vivi a minha mãe, ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, mas nunca admitiu. Ela tinha assim até uma certa aversão.
E determinada vez eu lembro que eu era menina ainda, a minha mãe, às vezes, ela estava em pé assim, e de repente ela fazia assim, assim, ela fazia assim, como se alguém estivesse puxando o cabelo dela, e aí ela falava assim, eu sei, fulano morreu. E ela vivia dando notícias de pessoas que morriam, as pessoas viam o espírito, segundo hoje, eu entendo assim, que isso já faz muitos anos, que viam, de alguma forma, comunicar com ela. E isso era uma situação de muita perturbação para minha mãe, porque ela tinha pressentimento, ela tinha assim, premonições, e é muito interessante a gente presenciar casos assim, esses desequilíbrios que ocorrem quando o médium não estuda, não tem o interesse. E a minha mãe, por mais assim que não eu, que na época era criança, que alguém tivesse falado com ela que era preciso que ela tivesse um olhar para essa situação de mediunidade dela, ela nunca aceitou. E com isso, ela acabou, não sei se é exatamente por isso, mas ela tinha uma desarmonia, chegou até ter quadro de depressão e tudo mais, mas nunca admitiu. E a mediunidade dela, tanto de cura, ela era famosa. Nós, os filhos, fomos a vida inteira tratado com homeopatia, com chazinhos de ervas, essas coisas que ela tinha intuição. Pessoas, na época, né, muito tempo atrás, tuberculose era algo muito sério, né? E a minha mãe era famosa de curar pessoas, sem ser médica nem nada, sem ter nem maiores conhecimentos, com que ela tinha intuições de medicamento com folhas, com ervas, e ela fazia medicamento para as pessoas. Então, é algo assim muito interessante da gente vivenciar essa questão de mediunidade que realmente independe. A minha mãe às vezes falava, eu não quero isso, eu não quero ouvir isso. Ela falava, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. E ela estava, ninguém estava vendo nada, mas ela estava ali tendo uma comunicação, né? E como ela não aceitava, gerava quadros de desequilíbrio, de perturbação para ela. Né? Então, é interessante a gente ver sobre essa ótica que como uma mediunidade que não é trabalhada, que não é estudada, pode gerar desequilíbrio no médium. Né? É interessante esse comentário da Grace, né? Porque isso é caso real, né? Sim, né? Você viu, eu também presenciei, porque a gente se conheceu com 20, 21 anos 18, de idade. 18 anos, 19. Então, a gente se conhece há quase 50 anos, vamos dizer assim. Eu convivi com a mãe dela, convivi na família, e a gente via um processo de mediunidade da mãe dela que era muito forte, mas, em compensação, não tinha uma aceitação completa da coisa, e gera desequilíbrio, claro que gera, um processo emocional complicado, né? Ok. E a gente que trabalha numa casa espírita, a gente é defrontado quase sempre com essas situações de pessoas que chegam na casa com uma mediunidade explodindo, vamos dizer assim, e a gente tem que trabalhar isso sem colocar a pessoa numa sala mediúnica, porque a gente sabe que tem um processo de adaptação e não é fácil. Né? Isso não é fácil mesmo. A eclosão da faculdade mediúnica no espírito encarnado revela-se como um momento fundamental, de fundamental importância em sua existência. Gente, é lógico. Se você pensar num ser humano que não tem a mediunidade, nenhuma mediunidade ostensiva, e uma pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, que isso aparece de repente, e vamos esquecer que ele está numa casa espírita, mesmo estando, mas se não está, isso tem uma importância, é um processo muito diferente do normal de tudo que a gente sabe, que a gente conhece, se a gente não é espírita. Se a gente é espírita, a gente compreende, mas para nós é mais fácil entender. Mas para quem não é, não tem essa compreensão. E a coisa rola, e fica difícil, e a pessoa vai procurar outros tipos de recursos, e às vezes encontra recursos que não ajudam, às vezes piora. E a pessoa começa a tomar medicamento, começa aquilo, vem uma depressão, vem isso, vem aquilo. E não é que a mediunidade faz a pessoa ficar doente, não é isso, de jeito nenhum. A mediunidade é uma potência para que a pessoa trabalhe sem ajudar o próximo. Mas se a pessoa tem uma potência que é diferente do vulgo, do normal das criaturas, e ela não entende que tem à sua volta, também não entende e começa a criar dificuldades com isso, fatalmente
a coisa vai ser difícil. A gente tem histórias disso, né? Tem história. Então, a eclosão da faculdade mediúnica é de fundamental importância em sua existência, mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, é isso que nós estamos falando. Seja por ignorância a respeito do assunto, o que é mais comum, tudo que nós falamos, né? Seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos. Ou seja, ou por ignorância, que é o mais comum, ou então ninguém se importa, né? Porque também tem isso na vida, infelizmente. Pessoas, às vezes, não se importam muito com os outros, né? E aí a pessoa se vê numa situação difícil. Ok. Em outras ocasiões, os médiuns iniciantes podem se revelar, fascinados pelo entusiasmo excessivo diante do impacto das revelações espirituais que os visitam de jato, quer dizer, rapidamente. Solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos experimentados para que não se percam em engodos brilhantes. Isso também acontece. E a gente já viveu isso. E acho que todo mundo que vive em processo mediúnico vive coisas parecidas, daquelas pessoas que têm uma mediunidade ostensiva e tem um certo envolvimento com o espiritismo, talvez um pouco, tem um certo entendimento e tal, e ela entra num entusiasmo excessivo. O que é entusiasmo excessivo? Ela acha que é o rei da balachita. Está tudo comigo. Então, os espíritos falam comigo. Isso. Se está numa reunião mediúnica, ela acha que o mentor que fala sempre com ela, porque ela é o que há. Né? Então, esse tipo de coisa, se não tiver uma orientação, é como a Grace falou aqui, se não tiver estudo, a pessoa vai ficar na ignorância e ela pode ter um processo de fascinação. Não, inclusive, né, a questão da pessoa começar a confundir. Isso é coisa dela, mas tudo Anímico. É anímico. Nós conhecemos e vivenciamos médium na sala de reunião mediúnica, estava claro e notório que ali ela colocava opinião pessoal, ela queria dar um recado para as pessoas, tudo. Então, falava como se tivesse sendo recebendo uma comunicação. Então, isso, né, tem que ter muito cuidado, que de repente pode ser consciente ou inconsciente. A pessoa está tão vislumbrada, né, que acaba acreditando que realmente ela está tendo uma comunicação, né, e às vezes se expõe até uma certa forma vexatória, né, que fica muito óbvio, Evidente. Né, evidente que aquilo é algo assim um pouco forçado, que não é de fato uma comunicação mediúnica. E isso é interessante, gente. A gente tem uma tendência, nós seres humanos, nós temos uma tendência ao maravilhoso, ao sobrenatural, ao diferente. Independente de ser espírita, a gente tem isso. Então, quando você vai numa casa espírita, eu já trabalhei em muitas casas espíritas diferentes, em 3 estados diferentes: Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora eu estou em São Paulo. Em vários lugares diferentes. E você observa algumas coisas muito gritantes. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ele é médico e ele estuda com a gente no outro curso que a gente faz aqui. A gente dá um curso de doutrina que eles chamam de doutrina avançada, mas é um nome que não tem nada a ver, mas tudo bem. E a gente estava falando de algumas coisas, aí eu falei assim, olha, lembra que o Emmanuel falou para o Chico, quando ele começou a missão dele, o que eu preciso? De 3 coisas. Ele falou disciplina, disciplina e disciplina. Todo mundo conhece isso. Aí ele falou assim, pois é, meu amigo, no meio médico, o corporativismo é tão forte que as 3 coisas que eles falam é vaidade, vaidade e vaidade. Então, assim, e ele é médico. Então, eu posso falar, porque como ele é médico, eu não estou depondo contra ninguém, é ele que falou. Então, isso é muito sério. E a vaidade, gente, é um vício que a maioria das pessoas, em geral, tem, menor ou maior. Então, é comum as pessoas falarem, olha, eu vou dar uma mensagem aqui que eu fui intuído. Por que vai falar isso? Para dar veracidade? Para dizer porque eu fui intuído, então eu posso falar? E se a mensagem não for boa? Foi intuído por quem? Isso é comum, a gente vê muito isso. Palestristas que falam, vou fazer uma palestra assim porque eu fui intuído a falar isso. Isso não deve ser feito. Porque as pessoas que estão do outro lado, elas acreditam. Em geral, as pessoas têm uma crença no maravilhoso, no sobrenatural. Então, quando você vai numa casa espírita, você vê vários tipos de reuniões. E você vê muitas pessoas ávidas
para entrar em reuniões mediúnicas. Aí eu falo, mas por que tão ávidas? Nunca trabalharam em reunião mediúnica, não sabe o bicho que pega, como é complicado, como é comprometedor, e as pessoas vão, e aí você percebe que a coisa não anda conforme a carruagem deveria andar, porque as pessoas foram para lá sem entender exatamente o que é um processo mediúnico. Ou seja, estuda um ano e já vai para uma reunião mediúnica. E aí não funciona, só funciona para os casos que as pessoas estavam preparadas espiritualmente, mas quem não está é muito difícil. Bom, e aqui nós falamos, né, os fascinados pelo entusiasmo excessivo. E a fascinação, quem já estudou o processo obsessivo sabe, né, nós vamos falar isso lá no final do nosso curso, processos obsessivos, processos de influenciação, obsessão, fascinação. Então você vai numa sequência, possessão, a fascinação pega muitas pessoas que têm liderança no movimento espírita. É muito comum, a pessoa não vai saber que está fascinado, não vai entender, não vai compreender, não vai aceitar. E se alguém falar, a pessoa que está fascinada, não é ela. Gente, quando a pessoa está nesse nível, é muito complicado. Não é fácil sair desse processo. E esse processo só existe por causa de uma coisinha que se chama duas coisas. Uma, vaidade e o não aprofundamento no estudo real. Não aquele estudo que você faz ali, real. Estudar o espiritismo e entender as coisas. E a vaidade. Então, isso é motivo de a maioria dos médios caírem, é motivo de lideranças de casa espírita caírem, é motivo de médios de nível aí muito grande, às vezes falar um monte de coisa que não tem nada a ver, que não faz parte. Então, isso tudo acontece no movimento espírita que a gente vê. Né? E a gente já viu histórias aqui, com 40 anos, 45 anos de espiritismo, a gente já viu histórias de todo tipo. E a gente tem que ficar esperto, a gente tem que falar, não, vamos levar a coisa a sério. E não precisa fazer grandes coisas. Um movimento de reunião mediúnica, as pessoas vão com o coração, vão alegres, sentam ali e agradecem a Deus, se colocam à disposição, deixa que o feijão com arroz vai sendo feito aos pouquinhos. E com o tempo as coisas vão melhorando. É simples demais, né? Então, vamos lá. Nesse contexto, a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular, então, a casa espírita e os grupos mediúnicos, assumem a enorme responsabilidade de orientar, sem misticismo e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante, fazendo compreender que o acesso às esferas dos seres desencarnados, ainda jungidos ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde enxamei inteligência de todos os tipos. Então, está dizendo assim, ó, cuidado. Você está entrando na mediunidade, então vamos entender tudo. Tem isso, tem isso, tem isso. E você vai entrar numa dimensão onde tem de tudo. Você tem os obsessores, você tem os vingativos, você tem os espíritos trevosos, você tem os orientadores, você tem os protetores, tem de tudo. E dependendo de como a coisa se desenrola, dependendo como os médios se comportam, dependendo como a reunião vai, é ali que vocês vão tocar. Então, ele está falando disso para nós. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Né? Auxiliar, aqui eu marquei de negrito tudo que é muito importante. Auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento mediúnico do médium não é tarefa fácil. Não é. Então, auxiliar na educação e o aprimoramento não é tarefa fácil. Exige dos dirigentes espíritas devotamento a esse gênero de tarefa. Assim, como disposição para orientar com sabedoria, bondade e paciência, sobretudo se o médium iniciante apresenta desarmonia, que é o comum. O menos comum é estar tudo bem, que ele já chega ali mais ou menos equilibrado. O mais comum é desarmonia. De qualquer forma, é importante ter em mente que no início da prática mediúnica, os médiuns sintonizam mais facilmente com os espíritos que se identificam com os encarnados e com a vida do plano físico. O que ele está dizendo? Olha, no início, você vai sintonizar com os espíritos mais chão, mais terra-terra, que estão mais aqui, com as coisas físicas. É o comum. Comumente, não são os espíritos evoluídos, porém ainda aprisionados às sensações da matéria. Então, não são os evoluídos que vão chegando primeiro, não. Você vai recebendo ali, né, aqueles que estão mais ou menos no seu nível de condição. Essa influência pode constituir em algo problemático. Os médiuns iniciantes têm de lidar com espíritos inferiores
Eu nunca gosto dessa palavra aqui, né? Espíritos inferiores dá a impressão sempre assim, é o outro. Não, é nós também. Todos nós somos, né? Espírito da terceira ordem, imperfeitos, né? Eu nunca esqueço isso, porque isso é bom não esquecer. E feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Feliz. Deve estar muito atento para que os tais espíritos não assumam predomínio, porque, caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Então, né? Enganação, né? Hoje em dia a palavra não é enganação, é fake news, né? Então, os espíritos fake news, enganação, falando o que é, o que não é, misturando verdade com mentira, isso é uma coisa difícil. O espírito vem e fala um monte de coisa, fala, que lindo, que maravilhoso. E lá no meio ele enfia alguma coisa, o que ele quer não é falar o bonito, ele quer enfiar uma coisa ali para ir pegando o médico aos poucos. E essa questão dessa sintonia com que tipo de espíritos que a gente vai ter essa comunicação depende também muito do médium, dos seus pensamentos, em que a gente sintoniza, né? Então, a gente sabe que a gente atrai mentalmente aqueles espíritos que estão na sua vibração. A questão, aquela questão clássica que a gente traz como exemplo, né? De um rádio, né? Se você sintonia no rock, vai ter aquela zoeira, se no funk também, se você coloca uma música clássica, você vai ouvir música clássica. Assim é a nossa mente, né? Em que você vai sintonizar? E não adianta a gente querer colocar a nossa sintonia no funk e achar que espíritos de músicas clássicas, isso é só didaticamente falando para a gente entender, vai aproximar de nós. Não vai. Vai ser espíritos que estão naquela mesma sintonia. Por isso, a responsabilidade da mediunidade, ambientes que a gente frequenta, o tipo de conversas, palavreado, né? Como tem um livrinho até que chama Não Pise na Bola, do Irving Wallace. É um livrinho que é direcionado para crianças, adolescentes, mas cabe muito para nós adultos também, que ele fala do poder das palavras. Palavrões, né? Pessoas que usam muito palavras chulas, palavrões, falam como tem vibração. A palavra, quando você usa, não é por ser puritano nem nada, que aliás é educado você não ter a boca falando tanto palavras mais chulas, né? Mas tem pessoas que normalmente desanda a falar palavras assim, diz que todas essas palavras têm vibração. Quando você emite, verbaliza, você atrai espíritos que estão na mesma sintonia. Assim como o pensamento também. Não tem como a gente controlar os pensamentos, mas aquela orientação. Chegou um pensamento meio atravessado, a gente já cuida de falar, não me pertence, eu vou pensar em outra coisa. Eu vou falar uma coisa até interessante, que é uma coisinha bem até engraçada, até que aconteceu comigo, que eu falei, gente, ficou claro, óbvio, para mim que não era eu que estava pensando. Cheguei na garagem um tempo desse atrás e tinha um carro de uma vizinha, e um assunto aqui que não tem nada a ver, que houve aqui em relação ao condomínio, e eu vi o carro dessa vizinha. Na hora, na minha cabeça, veio assim, eu repudiei tanto que eu falei, gente, o que é isso? Jamais eu faria isso. Mas na minha cabeça, assim, dá vontade de dar uma bica, dar um chute nesse carro, dá vontade... Eu olhava para mim assim, o que é isso, Grace? O que você está pensando? E na minha cabeça, assim, eu falando, gente, que coisa estranha. Eu jamais pensaria, em sã consciência, Grace, eu jamais iria pensar isso, dar um chute no carro de qualquer pessoa. E na minha cabeça havia isso, né? Que você achava, dar uma bica nesse carro. Eu falei, gente, para vocês terem ideia o como que é. Então, naquele momento que, de alguma forma, eu pensei, assim, é criadora de problema e tal. Aí, o que veio? Algum espírito brincalhão, né? Provavelmente porque não era. E a gente percebe que, muitas vezes, o pensamento não é seu. Não, palavra, assim como, também falando do outro lado, quando a gente vai fazer uma palestra espírita, um estudo, você se depara, você falando palavras que fogem totalmente ao seu cotidiano, do seu vocabulário.
para me ficar claro e evidente. Às vezes eu uso palavras assim que eu falo, nossa, que palavra chique, bonita, delicada, elegante, que no meu dia a dia não tenho o hábito de usar. Então, para me ficar claro que foi ali os espíritos misericordiosos, bondosos que nos assistem e nos intuem. Então, gente, coloquei 2 exemplos que são clássicos que acontecem. Então, nós, médios, o médio tem que se vigiar, sim, tem que vigiar, selecionar ambientes que vai, sim, tem que selecionar o tipo de música que escuta, assim, o tipo de filme, o tipo de imagens, que fica tudo no nosso arcabouço mental. É assim e é. Não adianta falar assim, não quero que seja. É assim que funciona. Então, se nós estamos nos envolvendo com mediunidade, estamos nesse processo de desenvolvimento, vamos ter responsabilidade, inclusive para o nosso próprio bem, para a nossa própria sanidade, né? E levando em consideração que muitos espíritos também, de acordo com a sua modificação, com o seu empenho em se melhorar, eles também vão. Tipo, vai na onda mesmo, poxa, deu certo com ela está tomando essas atitudes, está procurando se disciplinar, procurando estudar, ela está mais feliz. Então, a gente também induz o espírito a uma melhora de conduta. Então, vamos ter muita atenção no que a gente pensa, o que a gente faz, onde a gente vai, com quem a gente conversa, o que conversa, que palavreado que a gente verbaliza, né? Que isso tudo tem uma importância muito grande, ainda mais sendo-se médium, assim, de uma forma mais ostensiva. Eu já falei isso aqui, mas só para reforçar, né? Uma dificuldade grande que existe é que o médium principiante, ele normalmente passou por um certo estudo antes, às vezes não é um estudo muito profundo, é um estudo básico, e ele quer logo que as coisas aconteçam. E, gente, eu já vi pessoas ficarem numa reunião mediúnica mais de um ano, sem dar nenhum tipo de ter nenhum processo de mediunidade ostensiva, e depois de um ano começa devagar e, de repente, e já vi pessoas começarem com um mês, pum. Então, cada caso é um caso, e às vezes o médium desanima. Já vi pessoas saírem de reunião mediúnica, depois de um tempo, mas não tô... Falei, mas não é assim, aí você explica, mas a pessoa não quer, a pessoa está mais com esse processo de querer imediatamente que as coisas aconteçam. Então, aqui ele fala, trata-se de medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores encarnados da Casa Espírita. O orientador não pode apoiar uma coisa desse tipo, tem que explicar, né? Por uma simples questão de bom senso, o médium deve primeiramente desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter controle sobre a faculdade antes de participar das reuniões mediúnicas. Então, está aqui. A orientação espírita segura é amparar o médium que apresenta a eclosão da mediunidade por meio de palavras fraternas, de apoio e de conforto espiritual, indicando-lhe o uso do passe, da oração, da prática da caridade, e, ao mesmo tempo, orientando a integrar um grupo de estudos doutrinários da mediunidade e do evangelho, a fim de fortalecer as defesas físicas, psíquicas e morais. Gente, aqui tem um ponto importante. É muito importante, é extremamente importante que o médium, e eu também vejo isso em algumas casas espíritas, isso não é legal, não está certo, é um equívoco, que a pessoa só vai para a reunião mediúnica, não participa de mais nada da casa. Tem um problema aí. Porque o médium tem que estudar, e não é só a mediunidade, tem que estudar a doutrina, tem que estudar o evangelho, tem que participar dos trabalhos sociais da casa. Esse é o trabalho que ele tem que fazer. Então, se ele fica... E eu já tive situações de médios que só ia na casa no dia da reunião mediúnica. E por mais que a gente falasse, explicasse, a pessoa não queria. Com o tempo, ela acabou saindo, porque viu que o grupo foi formando uma solidariedade, uma fraternidade entre o grupo, que o grupo participava de todos os processos da casa, né? E também era uma casa pequena, a reunião mediúnica tinha 12 participantes, aqueles 12, quase todos participavam de várias atividades dentro da casa, mas tinha uma pessoa que só ia para o dia da reunião mediúnica. E acabou que ela deixou, porque viu que estava ficando, né, diferente as coisas. As pessoas tinham outro nível de compreensão da própria mediunidade. Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium,
como exercitar a faculdade mediúnica e como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento de cada um. Porquanto a força mediúnica e verdade não ajuda nem edifica quando se está distante da caridade e ausente da educação. Ora, é isso que nós acabamos de falar. Se a pessoa quer trabalhar a mediunidade, não quer fazer mais nada, aí já tem um problema. Porque não existe esse processo separado. A mediunidade, mas eu não preciso estudar o evangelho, não vou me preocupar em ir na casa espírita, não vou me preocupar em ajudar o movimento espírita, não vou me preocupar em fazer caridade, exercitar. Né? Fazer caridade a gente não faz, exercitar, né, a área social. Então tem um problema, é um médium manco. Né? E o resultado disso, ele vai perceber com o tempo. Infelizmente vai, né? De uma forma, às vezes, não muito boa. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Isso em todos os níveis. Né? Aqui a gente terminou. Deixa eu ver como nós estamos de tempo. Está ótimo. Aqui a gente terminou o item primeiro. Né? Deixa eu voltar aqui. O item primeiro. Deixa eu voltar para ver aqui. Isso. Isso. O tema 1, nós estamos na apostila módulo 2. O tema 1, eclosão da mediunidade. Agora nós vamos para o tema 2. Então, vamos lá. Tema 2, transes. Então, vamos entender um pouquinho sobre transe, tá? Todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou más, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. Então, qualquer manifestação no psiquismo humano, boa ou má, não importa, tem ressonância na mente, impacta, né? Impacta a mente, do encarnado e desencarnado. Então, as ocorrências mediúnicas não poderiam ser diferentes. Então, está dizendo, o processo mediúnico não é diferente. E o André Luiz afirma que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Emmanuel, por sua vez, lembra que todos nós somos médios, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então, 2 caminhos. E aí nós vamos entender uma coisa que eu já falei lá atrás, mas que eu vou reforçar aqui. A gente, quando pensa no Espiritismo, a gente está falando de Kardec, em 1857, 170, 180 anos, daqui a pouco já tem quase 200 anos, né? E pensando nos grandes daquela época, aí depois a gente chega com o André Luiz trazendo os detalhes de muitas coisas que não estão lá nos livros básicos, aí vem o Emmanuel, e aí vem um, vem outro. E quando a gente fala da mente, a gente vai encontrar em Emmanuel e André Luiz algumas coisas interessantes. Em Kardec quase não tem muita coisa disso, porque é outro mundo, né? uma outra época. E quando a gente fala da mente em profundidade, a gente vai encontrar em quem? Em Joana de Ângeles. Por quê? Porque o estudo da mente humana começou há pouco tempo, com o processo da psicologia, reconhecimento, aí vem Freud, vem Gustav Jung, vem vários. Ali começou a abrir. E quando ali começa a abrir, a espiritualidade nos traz a Joana, que trabalha com esses conceitos, desenvolvendo o entendimento do ser da mente, da psique. E aí, quando você faz isso, você começa a descobrir algumas coisas que não se falava. Mas é interessante que tem algumas coisas que não se falavam, mas que Jesus lá atrás falava de uma outra forma. Isso é uma coisa incrível. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês encontram muito na doutrina espírita, em muitos autores, falando sobre a questão, e hoje mesmo a Grace falou do pensamento. Né? E a gente que é médio, a gente sabe, fala, o pensamento é o veículo. O pensamento é o que faz a vibração, você faz seus pensamentos, ele se liga a outros pensamentos, que se liga a outro, que se liga a outro, que faz todo o processo das sintonias que existem através do pensamento. E é verdade. Mas quando a gente pensa no pensamento,
E a gente fala, mas nós precisamos controlar o nosso pensamento. Gente, a gente não controla pensamento. É igual a mente. A gente não controla a mente. São ferramentas poderosas. É como se você... Eu vou dar um exemplo bem bobinho, mas muito interessante. É como se você estivesse no local e tivesse um pedaço de bolo, um doce naquele local. E aí você olha para aquilo ali, daqui a pouco os mosquitinhos vêm e posam ali. Né? Docinho, gostoso, os mosquitos posam, você olha aquilo e você abana. E os mosquitos vão embora. Você abanou, você dá uma bobeira, o mosquito volta. Não é assim? É assim. E você abana de novo. E abana, eles vão embora. Quando você dá bobeira, eles voltam de novo. Por quê? Porque o motivo da atração deles está ali ainda. Ainda está ali. Então, quando a gente fala que a gente tem que melhorar o pensamento, tem dois aspectos que a gente tem que entender. Quais são os dois aspectos? É o aspecto que a gente chama de paliativo e o aspecto que pega na causa. Por exemplo, quando a gente fala paliativo, não quer dizer que seja ruim. Por exemplo, uma prece é um processo paliativo de melhora. O passe é um processo paliativo de melhora. Se a pessoa não se melhorar, não adianta nada, vai ficar todo mundo passa a vida inteira. Então, ele é paliativo. Se a pessoa não fizer nada, não vai adiantar. Quem trabalha com mediunidade sabe disso. O processo de desobsessão, ele funciona se o obsediado também fizer algo, senão ele vai e volta. Jesus fala, né? O homem está com um espírito ruim, você tira o espírito vai, e aí volta com mais 7. Se o homem não se melhorar, piora a situação. A gente conhece essa história com outras palavras. Então, quando você fala de pensamento, eu não vou nem falar de emoção, vou falar só do pensamento. É mais ou menos como essas moscas. Então, você tem os pensamentos atravessados, te perturbando, aquilo te perturba, você vê uma imagem na rua, aquilo te perturba, te aguça outros pensamentos, aquilo se mistura, daqui a pouco você está um tempão com a coisa na cabeça. Isso a gente sabe como funciona, é assim. Mas você estuda o espiritismo e fala, não, você tem que melhorar o pensamento, faça uma prece, leia um bom livro, vê, como a Grace acabou de falar aqui, vê um bom filme, cuidado. Você vai selecionar. Quando você faz um processo de seleção, esse é paliativo. Mas é importante. Por quê? Porque ele vai, de uma certa forma, te dando um pouco de paz naqueles momentos que você está fazendo o trabalho paliativo. Mas onde você ataca a causa? Qual é a causa? Aí a pergunta é simples, que a gente pode responder facilmente. Qual é a causa de eu ter alguns pensamentos atravessados? A Grace contou aqui, vou chutar um pensamento atravessado, ou uma emoção atravessada, ou uma raiva, um desejo, qualquer coisa assim. Qual é a causa disso? O pensamento, coitado, ele não é causa de nada, ele é um atributo. É um atributo, é uma coisa que vem depois. Onde está a causa? Que normalmente a gente não trabalha com ela. Então, por isso a gente reencarna tantas vezes. A gente fica, como diz o outro, abanando as moscas. Aí abanou, limpou assim, ficou ali, tá bom. Passa um tempo, volta de novo. Daqui a pouco as moscas vão embora, você fica feliz, passa, sei lá, um tempo, volta de novo. Onde está a causa? A causa é o bolo. Tira o bolo, guarda ou joga fora, limpa o local e espera as moscas. Ela não vem. Então, pense no pensamento assim. Você tem seus pensamentos porque tem uma causa para isso. E a causa, a gente não pode dizer que são os espíritos obsessores ou os influenciadores. Porque eles não vão nos influenciar nem nos obsediar se a gente não tiver algo dentro de nós que eles olhem e falem, é aqui. Então, essa é a causa. É a causa que eles olham. Aí eles vêm e vão começar a trazer pensamentos, vão começar a trazer desejos, vão começar a te chamar atenção para coisas na vida, no meio de comunicação, e de repente você está envolvido com aquilo. Assim que funciona. E aí você segue com aquilo. Tá bom. Só que aí eles começam a fazer isso e você está estudando a doutrina, você fala, não, olha esses pensamentos aqui, aí você pega um livro, lê, faz uma prece e dá uma aliviada. Vai no centro, toma um passe, aí você fica tranquilo aquele dia, no dia seguinte, né, e tal, oh, graças a Deus, daqui a pouco volta tudo de novo. São as moscas. As moscas vêm, né, para onde ela tem aquilo que ela gosta. E aí? Onde está a causa? A causa está aqui, gente, na mesma mensagem. Eu botei em vermelho. Em vermelho. Vamos entender? Olha só. Cada criatura
com os sentimentos ou emoções, tá? Eles às vezes misturam as palavras sentimento e emoções, e a gente, quando estuda mais profundo, vai ver que, em geral, é emoções. Mas tudo bem. Cada criatura, com os sentimentos ou emoções que lhe caracteriza a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Opa! Identifica. Identifica de identificação, de identidade. Né? Como é que você é identificado aqui no nosso mundo, né? Quando você vai a algum lugar fazer alguma coisa? Cadê a sua identidade? Deixa eu ver a sua identidade, deixa eu comprovar que é você mesmo. É um documento oficial, é identidade. A identidade espiritual é a identificação que você tem com o quê? Com as coisas. O seu interior se identifica. Os seus desejos, aquilo que você quer lá no íntimo, e ele fala, ó, na vida íntima, não é a vida que você faz com a sua personalidade, com os personagens, é a vida íntima. É aquilo que está lá dentro, que você não fala, você às vezes nem quer pensar. Então, essa identificação é o bolo que está em cima da mesa. E o trabalho para mudar isso aqui não é só abanar a mosca. Isso é bom, é paliativo? É. Porque através de abanar a mosca e buscar olhar outras coisas, fazer, opa, isso depois, com o tempo, com muito tempo, vai mudando a sua identificação. Mas não é só por aí que você faz isso. Se você entende isso aqui, você já começa a trabalhar na sua reforma, no seu autoconhecimento, e tem as ferramentas certas para fazer isso, em que você trabalha a sua identificação. Isso vai tirando o bolo da mesa. E aí você não tem aquelas coisas que chamavam atenção, não chamam mais. Sabe, aquelas imagens, aqueles filmes, aquelas publicações, o que for, já não te chama tão atenção. Tá. Por quê? Porque você está mudando algo interno, que é a identificação. Então, cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Entende que os pensamentos é o que vem depois. Por quê? Porque a sua identificação te leva a emitir raios, a identificação. Você cria pensamentos e outros pensamentos se juntam e reforçam isso. E sem contar, gente, que os espíritos nos informam que o processo, por exemplo, de obsessão, quando nós passamos por um processo de obsessão, é nos informado com todas as letras, nós não somos vítimas de nada, é que nós que atraímos. Então, todo o processo obsessivo é que, de alguma forma, nós temos essa ligação fluídica, aquele irmão que nos atormenta, e nós é que atraímos. Inclusive, é de praxe, às vezes, a gente ouvir em reunião mediúnica o espírito falando, olha, eu não quero, depois até de uma conversa com o espírito, ele se afastar e ele retornar ao processo, e ele fala, eu não quero mais estar perto dessa pessoa, mas ela me atrai, me chama. Então, responsabilidade sempre nossa. Então, não vamos culpar que o espírito A, B, C, D vem me perturbar, vem me obsediar. Se nós estamos passando, é chato até a gente dizer isso para a gente mesmo, mas quando ele está passando por um processo obsessivo, nós temos responsabilidade. Então, não vamos carregar esse sentimento de culpa, mas nós temos que observar o que é, que bolo, esse bolo aí que nós estamos atraindo, né? Porque se limparmos a nossa casa mental, se mudarmos, sinceramente, se nós tivermos o desejo sincero de modificação, não tem sintonia. Volta à história lá da rádio, né? Qual estação que você põe, onde você se sintoniza. Então, gente, lembrando sempre, não é, Ana? É isso. Que a obsessão vem daqui para lá. Nós que atraímos. É importante entender isso, tá? É muito importante, porque senão a gente fica só espantando mosca. É importante espantar a mosca, mas é mais importante trabalhar no bolo que está sujo na mesa, que é a identificação.
Vamos lá um pouquinho. Assim, para que ocorra a boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção de como funciona a sua mente e de qual é o seu potencial mental. E compreende como o estudo mediúnico requer adendos? Muitos adendos. Ora, aqui está falando uma coisa que não é uma palestra, gente. Aqui está falando como é que funciona a mente. Tem um estudo para isso. Pra vocês terem uma ideia, para a gente falar só disso, a gente gasta 3 meses no nosso curso avançado de doutrina, sobre a mente, as ferramentas, por que aqui, por que ali. Então, o médium precisa se envolver um pouco com esse processo de entender a nossa mente. Porque entendendo a mente, você vai entender que muitas coisas que são faladas hoje de uma forma até correta, mas que não são a essência da coisa, você vai batendo numa tecla e você percebe que o resultado não é o melhor. Você fica espantando mosca. Né? Então, para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelece instantaneamente, leva tempo. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresenta. E aqui nós estamos falando que todo médium, né, todo médium não, mas muitas pessoas querem ir para uma reunião mediúnica e receber a mensagem dos protetores, dos espíritos superiores. Né? E não é assim. O trabalho mediúnico, principalmente no Brasil, é um trabalho de pronto-socorro. É um trabalho de atendimento aos sofredores. E esse é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Oi? O médico pode ser útil. Né? Exato, gente. É tão maravilhoso que quando você faz isso de coração, quando você entende essa importância e que você trabalha nisso, a alegria íntima de que quando você vai para uma reunião mediúnica é algo incrível. Você vai com uma alegria, você sai com uma alegria e você espera o dia de chegar à reunião. Isso é uma coisa linda. É muito bonito esse tipo de coisa. Estamos falando do trânsito, agora ele vai dar uns conceitos, né? Conceito de transe. A palavra transe, do latim transitus, significa ir além, trespassar, ultrapassar. É genericamente entendido como qualquer alteração do estado de consciência, sair da consciência. Né? Segundo o pesquisador Jaime Servino, no seu livro Além do Inconsciente, transe pode ser considerado um estado especial entre vigília e sono, que de alguma sorte abre as portas do subconsciente. Ou seja, o transe é sair da consciência, é quase que você entrar no subconsciente. E isso acontece, às vezes, no momento do sono, ou em alguns momentos até de doenças mesmo pode provocar isso. Então, vamos ver os graus do transe. O transe mediúnico ou não, pode apresentar 2 estados extremos, um superficial ou consciente, então um transe mesmo consciente, e profundo, inconsciente ou até sonambúlico. Entretanto, entre um e outro estado, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou semiconsciente, quer dizer, tem um meio termo. No transe superficial, não há amnésia lacunar. Ou seja, o paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. Então, o que ele está dizendo assim? O transe superficial, não há amnésia, não há esquecimento das coisas que aconteceram. E, às vezes, o paciente fala, não, mas eu entendi tudo que está acontecendo. Como assim? Não estou em transe. Ele está num transe superficial. Isso é... Ele fala paciente porque é o que está sofrendo o transe. Está passando pelo transe, né? Mas pode ser médio e não médio também, tá? O transe profundo, ou sonambulismo, ou sonambúlico, que tem o sonambulismo que não é médio, tem o que é médio, é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia lacunar. Amnésia lacunar quer dizer lacuna. Amnésia, esquecimento de lacuna. Ele tem uma lacuna de esquecimento. É o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. Então, ele entra em transe, lá acontecem coisas e ele esquece. Né? E ele esquece. Leon Denis esclarece que durante o transe profundo ocorre uma espécie de sono magnético que permite ao corpo fluídico, espírito, né, exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal
e a alma tornar a viver no instante sua vida livre e independente. Bom, durante o sono isso acontece, né? A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. Aqui ele está falando, vamos falar do sono, porque fica ligado por um laço invisível, tá? Então, vamos pensar assim, pode ocorrer nessa situação de você, já falei disso aqui, né? Do sono, nós já falamos disso, que você pode ter alguma lembrança, que pode ser uma lembrança parcial, pode ser uma lembrança que se junta com uma outra, isso é muito, muito complexo, né? Esse processo de lembrar das coisas do plano espiritual. Então, no transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. Médios que estão ali psicografando, médios que estão falando na psicofonia e não lembram de nada. Isso também é comum, porque é um processo que tem essa amnésia lacunar, né? Ok. A duração do trânsito varia conforme a circunstância e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Pode ser fugaz, rápido, né? E imperceptível para quem está à volta. Ele faz assim, alguns segundos e acabou. É um súbito mergulho no inconsciente, ou prolongado, com visíveis alterações do estado psíquico. André Luiz, ao citar o assistente Aulus, na obra Nos Domínios da Mediunidade, informa que todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico, que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Então, todo ser vivo, ele não está falando só do ser humano, tá? Então, existe envolvimento espiritual, não no nível que a gente fala aqui, em todos os seres vivos. Tem um processo aí do psiquismo, que o psiquismo humano, a gente fala dele, mas o psiquismo animal tem psiquismo animal, tem, mas é outro nível, é como Kardec às vezes fala. É o espírito que está encarnado num corpo humano, é o espírito com E minúsculo que está encarnado num animal, né, no irracional, para diferenciar. Contudo, como o médium é, acima de tudo, o intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece que, examinando os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, quer dizer, o mundo mental de quem está dando a comunicação e daquele que está recebendo. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. O que ele está dizendo, gente? Está falando da mente, de novo. Que não pode desconsiderar a mente, porque a nossa mente é um equipamento absurdo, é uma coisa incrível, incrível, incrível. E quanto mais você estuda esse processo, mais maravilhado você fica de perceber as coisas que existem aqui e o potencial que isso tem. E aí a gente fala, vamos controlar a mente, vamos controlar os pensamentos. Quem vai fazer isso? O ego? O ego é uma partezinha desse tamanhozinho de todo o processo mental. Ele não tem capacidade para isso, não consegue. É como se fosse a mente uma ferramenta que Deus criou de uma potência absurda, 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 absurda. E nós, com o nosso ego, que é o que nós temos, o nosso eu tão primário, que quisesse controlar isso. Não tem. Então, você tem que trabalhar naquilo que você pode para ir fazendo esse processo de evolução na sua condição de identificação, de emoção, de pensamento. Lembra da aulinha que nós fizemos da Joana sobre os 3 processos? Primeiro, emoção, né? Depois, intelectualidade. A razão ajuda a emoção. Depois vem a moral. Nós fizemos um estudozinho, está na apostila de vocês nova que eu mandei aí para o Guerreiro, né? Gente, esse processo da mente é um processo que depois vale a pena a gente conversar aí sobre o que a gente pode fazer mais resumido para vocês, ou aqui mesmo dentro desse como um adendo que dá para fazer, uma coisa bem simples, ou criar alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Sendo assim, o estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium. Quer dizer, tem processo anímico também, que tem as coisas do médium.
Então, está no transe, aí ele vai falando as coisas, mas e o processo anímico dele? Tem também, tem que considerar. E que é usual, mesmo nos transes sonambúlicos ou profundos. Daí constar em O Livro dos Médicos, bons médios são os considerados como bons intérpretes, porque é só intérprete. Condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. Procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão seus pensamentos. Então, sintonia. E sintonia exige conhecimento, exige moral, né? E aí, para onde você vai? Olha, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Ah, tá. Nós vamos terminar, tá? Não vamos partir para o próximo módulo, não, porque aí fica... 3 tipos de transe, né? Tipos de transe. Não, não é 3 tipos de transe, é tipos de transe. Para fins desse estudo, vamos classificar em 3 tipos. O transe patológico, lembra que eu falei que tem transe que tem a ver com doença? O transe espontâneo natural ou o transe provocado ou induzido. No transe patológico, o fator mórbido atua como desencadeante, quer dizer, é a doença que desencadeia o transe. Traumatismo, particularmente crânios encefálicos, estado de coma, delírio febril, já viram pessoas com delírio febril? Começa a falar coisas, né? Período pré-agônico, que a pessoa está com agonia, está quase morrendo, são algumas das condições em que, suprimidas ou modificadas as relações normais com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com esse outro mundo interno, a subconsciência. E aí a pessoa começa a delirar e falar coisas, você não sabe se ela está falando do mundo espiritual, se ela está tendo contato com o mundo espiritual, se ela está falando do inconsciente dela, você não vai saber. Porque fala coisas com coisas ali. Os transes espontâneos ou naturais ocorrem em pessoas naturalmente predispostas, médios e sonambúlicos. As principais formas do transe provocado ou induzido decorrem da ação magnética, hipnose e sugestibilidade. Todo mundo sabe sobre hipnose, né? Ou já viu história, ou já viu filme, já viu livro, sabe desse processo. Ação magnética, né? Hipnotiza a pessoa e coloca a pessoa num processo de transe. Dos efeitos de substâncias químicas, né? Quem não já ouviu falar do chá de ayahuasca, né? Não é isso? Todo mundo já deve... Drogas também. Drogas ilícitas, até lícitas, né? Você bebe álcool demais, você fica o quê? Você fica bêbado, você fica em transe, você fica falando coisa com coisa, você sai fora do processo normal, a sua mente dá um tilt, né? Nessas condições ocorre um bloqueio cortical mais ou menos intenso de atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe, capaz, situado entre a vigília propriamente dita e o sono. Eu não vou entrar no tema 3, tá? Porque o tempo aqui já está curto e não vale a pena a gente começar um assunto, e a gente sabe que esse tempo aqui é muita coisa para a gente... Mas eu vou depois conversar, o Guerreiro, com você, com o Roberto, se a gente faz um adendo aí sobre essa questão, que esse processo aqui, quando a gente está falando da mente, aqui, ó, quando está falando aqui dessas questões, né, dos graus, da mente, tudo isso, se vale a pena a gente fazer um adendo, porque, olha, é muito bom. A gente pode fazer um resumo, uma coisa mais compacta, só para ter uma ideia, tá? A gente vai ver, a gente conversa aí depois, tá bom? Bom, gente, a gente não vai entrar no outro tema, deixa eu sair daqui. Então, a gente está chegando aqui no final, quero agradecer aí todos vocês, né? E agradecer pelo tempo, pela disposição, porque eu sei que não é muito fácil a gente participar de uma aula assim, de longe, interage, né? Onde a interação é mais ouvir, isso não é fácil, eu sei que não é uma paciência, e eu, pelo meu lado, eu tento fazer algo que tente dar através de não ficar só lendo, falar alguma coisa para ajudar, colorir, né, com a Grace junto aqui, fica melhor ainda para colorir o processo, e a gente de vez em quando põe uns adendos para dar uma energizada, né? Mas é isso aí, eu agradeço demais, que Deus abençoe vocês, muita luz, muita paz. Boa noite, bom descanso a todos, bom feriado, que vamos ter um feriadão aí à vista, né? Um abraço, fique com Deus. Nós vamos encerrando aqui a transmissão e que Jesus ilumine a todos vocês. Até mais. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.